Nós estamos numa série chamada O Caminho, e hoje eu quero falar sobre o caminho da obediência. Confesso que esse é um tema que me empolga muito, porque eu vejo o Senhor trazendo muito fruto na minha vida, exatamente através da obediência. Quando eu resolvi ouvir a voz do Senhor, quando eu resolvi e decidi realmente ser obediente por toda a minha vida a Jesus. E eu quero ler uma história, a história de Daniel. Eu quero ler um trechinho de tantas coisas que o livro de Daniel apresenta aqui. Eu quero ler um trechinho com vocês aqui. Está em Daniel capítulo 1. Eu vou ler do verso 8 ao verso 21, certo? Se querem abrir aí, pode abrir. Se quiser acompanhar comigo aqui, está na tela também, certo? Então vamos lá. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Olha só uma pausa aqui para a gente entender o que está acontecendo. Israel está sofrendo o exílio babilônico. Então, todo Israel, a Babilônia foi lá, tomou Israel, tirou Israel, o povo de Israel, trouxe para a Babilônia. E dentro de todos aqueles que trouxeram, eles estavam sofrendo esse processo de exílio. Dentro desse processo, o rei Nabucodonosor, ele queria pegar homens fortes para servir dentro do reino, dentro do palácio do rei. Então, até um pouquinho antes disso, o texto vai falar que eles selecionam homens fisicamente fortes e eles são colocados a um teste, onde eles vão ser testados na sua inteligência e sabedoria, mas na sua força física também. E eram esses homens. E alguns judeus estavam entre eles, e entre eles Daniel e seus amigos. E aí, aqui é exatamente o momento onde todos aqueles que estavam passando por esse processo de seleção, eles estavam recebendo um alimento do reino, do rei da Babilônia. Só que eram alimentos consagrados ao Deus babilônico. E Daniel estava aqui, ele decidiu não se contaminar, nem beber o vinho. Vamos continuar aqui então, a partir disso. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenham medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isso viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, amigos de Daniel, judeus também. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com esses seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com esses seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência e toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu a inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então, o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais. Repete comigo: 10 vezes mais. 10 vezes mais sábios do que todos os magos
e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Feche seus olhos, vamos orar aqui comigo? Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta manhã. Nós estamos debruçados na Tua palavra nesta manhã e queremos ouvir a Tua voz. Que nesta manhã o Senhor toque mentes e corações, que o Senhor nos transforme, que o Senhor responda o anseio do nosso coração, que o Senhor responda com o Teu amor, responda com a Tua palavra e nos leve a uma vida de retidão e obediência ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Então olha só, Daniel e os seus amigos estavam, né, debaixo toda essa autoridade da Babilônia, e de repente eles resolvem enfrentar aquilo que foi determinado para eles, por uma autoridade, porque para eles era mais importante obedecer a Deus, do que se submeter às condições que foram colocadas a eles. Mesmo que, agora imagina só, você já é um povo exilado, você já está numa terra estranha, você está sendo testado para trabalhar num lugar que está, meio que assim, você se destaca de outros judeus perto daquilo que você viveria, certo? Você já vai estar no palácio ali, e dentro disso está todo o governo babilônico. E aí eles dão uma condição de comida, dão uma condição para que esses jovens sejam desenvolvidos, mas de repente você prefere obedecer a Deus ao se dobrar a manjares consagrados a um Deus babilônico. Talvez olhando assim, numa era bem distante daquilo que estava acontecendo, talvez seja fácil para a gente imaginar isso. Mas se você se imaginar dentro de uma pressão, você dentro do seu serviço, você debaixo de uma autoridade, Ele pedindo para que você tome essa decisão, para que você faça de uma forma, e você vê que isso fere os princípios que você carrega. Mas a verdade é, quantos judeus se submeteram a isso? Será que era só Daniel e esses 4 amigos que estavam sujeitos a isso? Mas a palavra conta que esses 5 homens, eles não se submeteram a essa condição. Mesmo exilados, mesmo distante da sua terra, eles preferiram obedecer a Deus do que se entregar aos manjares dos reis. E às vezes, posso dizer para você, por muito menos talvez a gente acaba desobedecendo a Deus, por muito menos. Aqui talvez você poderia até falar assim, mas não, o Senhor vai entender. O Senhor, esse negócio, né? O Senhor vai entender. O Senhor conhece o meu coração. Mas eles eram homens extremamente obedientes ao Senhor. Na Bíblia, em Ezequiel capítulo 14, Ezequiel profetiza, está profetizando contra Israel, na verdade, uma profecia que o Senhor ele traz para Ezequiel, falando sobre um juízo de Deus, caso Israel se desvie, né, dos caminhos do Senhor. Então, Ezequiel 14, você vai ver vários cases. Ele vai falar assim, se vocês virem por esse caminho, vocês vão sofrer isso. Se vocês andarem por aqui, vocês vão sofrer isso. Se vocês fizerem isso, vai sofrer isso. Então, Ezequiel, no capítulo 14, Ezequiel profetiza sobre isso. Dentro dessas profecias, o Senhor ele fala que caso o povo abandonasse a Deus, aquele povo seria extinguido. Mas no verso 14, existe algo até engraçado de a gente encontrar assim. Porque no verso 14, Deus ele fala assim, se o povo se desviar, se toda essa nação, eu acabaria com toda essa nação, eu extinguiria toda essa nação, mas 3 homens, se estivessem aqui, apenas eles 3 se salvariam. Eu ainda destruiria tudo, mas somente esses 3 homens se salvariam. E a palavra fala que esses homens são Noé, Daniel e Jó.
E aí o que a palavra fala em Ezequiel 14? Por conta da retidão deles. Como eles viveram de forma reta diante de Deus. A forma com que eles viveram. Imagina, olhando para a Bíblia, até o ponto onde que Ezequiel estava profetizando aquilo, muitos homens de Deus poderiam ter sido mencionados ali. A gente poderia ter ouvido Moisés, a gente poderia ter ouvido muitos outros. Mas como a extrema obediência de um ser humano pode impressionar a Deus. Pode gerar em Deus uma resposta para aquela pessoa. Então Daniel está citado naquele texto. E nós vemos durante toda a história aqui, há vários fatos da vida de Daniel, que Daniel se mostra fiel em tempos difíceis. E muitas vezes a gente tem muitas dificuldades de obedecer. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que nos leva a obedecer? E quando eu faço essa pergunta, eu quero que você considere todo e qualquer lugar. Então, o que nos leva a obedecer dentro de uma escola? Obedecer um professor. O que nos leva a obedecer uma autoridade? O que nos leva a obedecer a Deus? O que nos leva a obedecer aos pais? Você consegue refletir rapidamente aí? O que nos leva à obediência? O que nos faz alguém nos dizer para a gente fazer X e a gente fazer exatamente aquilo? O que nos leva a pessoa pedir para que a gente faça alguma tarefa e a gente execute essa tarefa? Para que a gente não faça tal coisa e a gente deixar de fazer isso. Você consegue refletir o porquê disso? A gente pode trazer vários porquês. A gente poderia estar obedecendo por medo. A gente pode obedecer por respeito. A gente pode obedecer por uma boa educação. Mas sabe o que a palavra fala? A palavra fala em João capítulo 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. A obediência, ela está sujeita ao amor. A obediência, ela está atrelada totalmente o quanto você ama a Deus, o quanto você ama Jesus. Porque se a gente tirar o amor, e em 1 Coríntios capítulo 13 vai falar que sem amor nada vale, de nada vale. Tudo que nós fizermos sem amor, nada é válido diante de Deus. Mas se a gente tira o amor, por que nós obedecemos por medo? A palavra fala que existe uma realidade, talvez pouco falada nos dias de hoje, mas que existe a realidade que há um inferno, que há uma condenação para aqueles que não viverem debaixo da vida de Cristo, da obediência de Cristo, do amor de Cristo. Pessoas infelizmente vão sofrer dentro do inferno eternamente. É uma realidade bíblica. Você pode querer não acreditar, assim como você pode escolher não acreditar na força da gravidade. Você pode escolher, você tem todo o direito de escolher não acreditar, mas é real, é real. Então a palavra ela fala sobre isso. E quando a palavra fala disso, nós precisamos entender que no amor de Cristo não há medo. Eu não obedeço a Jesus e eu não sirvo a Jesus porque eu tenho medo do inferno. Eu não sirvo a Jesus e eu não obedeço a Ele porque eu estou apavorado, porque eu não consigo imaginar que um dia posso parar em um lugar terrível por toda a minha eternidade. Você acha que é isso que motiva a minha obediência? Você acha que é isso que talvez leva a gente estar aqui hoje, nessa manhã de domingo? Obviamente que não. Pode ser que falar de inferno você fica meio assustado aí. Talvez trazer à tona essa realidade, pode ser que algumas pessoas ficam meio balançadas. Falam assim, inferno? Não, para de falar sobre isso. Falar sobre isso não. Vamos mudar, vamos falar de outra coisa. Mas assim, nós não obedecemos a Jesus por medo. Uma coisa que o reino de Jesus ele traz, ele é um reino de amor. E esse reino nos leva a servir e a obedecer, porque quando Ele nos amou, nós o amamos como uma resposta. Não é nós que primeiro amamos a Ele, Ele que primeiro nos amou. Por isso que nós o amamos.
O sacrifício de Jesus naquela cruz, aquilo que Jesus fez na cruz por nós, é fruto de uma obediência. Fruto de obediência. Você consegue imaginar que Adão e Eva, eles pecaram ali, e a partir daquele momento todos os homens estão condenados a uma morte eterna? Sabe a única maneira de um ser humano se salvar? Sabe qual é a única maneira de um homem alcançar uma vida eterna, uma vida abundante em Deus? Depois do pecado de Adão e Eva, o ser humano ser perfeito, o ser humano viver a sua vida, do seu nascimento à conclusão da sua vida de forma perfeita, sem erros, sem pecado. Aí a minha pergunta para você é: quem aqui nunca pecou? Ninguém. Nós alcançaríamos essa vida por nós mesmos? Por mais que você pode se achar uma pessoa muito boa, você pode se achar alguém assim, mas eu faço tudo certinho. Mas você já cometeu erros. Um erro é capaz de tirar a eternidade. Mas sabe o que acontece? Jesus vem e Ele foi fiel até a morte. Ele obedeceu até a morte, morte de cruz, para nos trazer redenção que jamais alcançaríamos por nós mesmos. Jamais alcançaríamos. Irmãos, vocês não têm noção qual é o preço de uma obediência. Qual é o preço da obediência? Jesus pagou um alto preço para que nós, pela graça fôssemos salvos, pela graça tivesse essa vida. E aí, não há nada que nós podemos fazer hoje para alcançar essa vida eterna. Jesus pagou o preço, através da obediência. A obediência traz frutos poderosos. E não é porque Jesus pagou o preço na cruz da obediência, que nós podemos viver de qualquer forma. Paulo fala isso aos Romanos. Nós não é, aos Coríntios, ele fala assim: não é porque abundou a graça sobre nós que nós vamos viver de qualquer forma. Não é por isso que nós vamos viver de qualquer maneira. Não. Deus espera de mim e de você obediência. E a prova do nosso amor para com Ele é através da obediência. A obediência. Se nós queremos viver uma vida de extrema obediência, nós precisamos deixar o nosso coração se envolver com este amor de Jesus. A partir do momento que os nossos olhos não estão apontados para Jesus, a partir do momento que o nosso coração não deseja Ele, posso falar para você? Obedecer é muito difícil. Obedecer é muito custoso. A partir do momento que você vem, você começa a servir, você começa a fazer algumas coisas e começa a ficar pesado, você começa a reclamar, você começa a achar defeito e um monte de coisa, sabe o que isso significa? De certa forma o amor está indo embora. De certa forma, aquilo que você fazia sem sentir peso algum, se agora está sentindo peso, é porque de alguma forma o amor foi embora. E a obediência, ela é fruto do amor. Ela não é fruto de um julgamento. Ela não é fruto de juízo. Ela é fruto de amor. Quanto mais nós o amamos, mais leve fica obedecer. Sabe por quê? Porque nós fazemos para agradá-lo. Nós sacrificamos para agradar a Ele. Nós nos submetemos, assim como Daniel, a situações em que nós estamos dispostos a correr risco de perder emprego em obediência a Cristo. E eu sei que muitas vezes a gente, trazendo para a realidade nossa, a gente pode pensar assim, dentro do serviço, dentro de quando a gente está pressionado por uma autoridade, seja ela o patrão, seja lugar onde seja um pai, uma mãe, e às vezes pressionado dentro de uma realidade como essa, a gente se sinta um pouco acuado e às vezes a gente tende a ceder, e a gente acaba deixando alguns valores e princípios de lado para agradar alguém, mas a gente esquece de agradar a Deus. E às vezes, eu sei assim, eu sei que é algo delicado, mas às vezes a gente está dentro do serviço nós somos dirigidos a tomar decisões que conflitam com o princípio
e os valores que nós carregamos do reino de Deus. E às vezes nós nos sujeitamos a essas situações porque nós temos medo de perder o emprego, porque tem uma família sobre nós, porque tem uma família que depende financeiramente da gente, porque eu pago um aluguel, porque eu tenho as minhas contas, e se eu abrir mão aqui, tudo aquilo desmorona. Irmãos, posso falar um negócio para você? A obediência vale a pena. Obedecer a Deus vale muito mais a pena do que obedecer aos homens, por medo de perder algo. Eu não conheço uma pessoa que decidiu obedecer e viveu infeliz. Eu não conheço uma pessoa que decidiu obedecer, ser uma pessoa obediente a Deus, mesmo em situações assim, que não prosperou depois. Mas posso falar uma coisa? Às vezes nós pagamos o preço da obediência. Às vezes não é tão fácil assim. Às vezes, quando você acaba de obedecer, às vezes vem luta, vem dificuldades. Não é, obedeci, o céu está aqui sobre mim. Obedeci, já vem um dinheiro na minha conta. Não é assim na realidade. Deus prova o nosso coração. Deus prova a nossa obediência. Isso é constante, amigos. Constantemente. Às vezes debaixo de uma realidade dentro de um serviço, às vezes na roda de amigos, todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo indo na mesma direção, você é o único que tem a consciência que aquilo é errado, mas por conta daquela pressão que você está sofrendo, você vai lá e cede. Irmãos, a obediência vale a pena. A obediência vale a pena. Fala para a pessoa que está do seu lado, obedecer vale a pena. E quando nós amamos Jesus, isso não é pesado. Tem gente que não tem dificuldade de obedecer quando está pressionado. Tem gente que tem dificuldade de obedecer quando está sozinho, sabia? Tem gente que tem dificuldade de obedecer quando está lá na sua casa, sozinho. Ou quando está dentro de uma situação, sozinho. Ninguém está olhando para você. Ninguém está olhando para você. Você sabia que retidão tem a ver com isso? Quando Deus fala que de um coração reto tem a ver com isso, quando ninguém está te olhando, quando não tem ninguém que testemunha como que você age, você agir de forma correta, isso é louvável diante de Deus. Você acha que talvez você não vai ter o aplauso, mas há uma semente da obediência que é plantada por toda a eternidade, por toda uma eternidade. E até mesmo nos dízimos. Tem gente que quer viver o evangelho em partes. Quer viver o evangelho aqui, acha muito bonito aquilo que Jesus fala. Eu posso pegar, colher isso aqui. Eu posso pegar essa palavra. Aí quando chega na hora que você precisa investir, quando chega na hora que você precisa, que o Senhor te chama para obedecer com os dízimos, e Malaquias fala sobre isso. E aí tem gente que recua, decide não obedecer. Ou quando você está passando uma situação difícil, a conta aperta, aí você olha assim, conta ou dízimo? Pagar essa conta ou dizimar? O que a gente faz? Obedecer ou ficar livre das dívidas? Eu já tive situação assim, viu? Já passei por isso. E a obediência é o caminho. Obedecer é o caminho. E o Senhor traz provisão. O Senhor traz provisão. Eu já provei. Você quer provar de milagres? Obedeça a Deus. Quer provar milagre? Não é que... O milagre não significa assim, obediência, milagre instantâneo, sabe? Tem processos, tá? Deixa claro aqui. Mas a obediência vai gerar milagres na sua vida. Tudo isso por amor a Deus. E por último aqui, às vezes a gente fala de situações onde a gente fala não. Né? A gente fala não para certas situações. Falei bastante coisa aqui que a gente tem que falar não. Quando alguém propõe alguma coisa, a gente fala não. Quando isso afeta algum valor, um princípio, a gente precisa falar não naquela situação. Mas e quando nós falhamos e quando nós desobedecemos a Deus no sim? Quando Deus pede para a gente fazer algo e a gente não dá o nosso sim? Quando Deus nos pede algo e a gente não entrega aquilo que nós devemos entregar? Eu quero contar algo que aconteceu comigo.
e a gente já vai caminhando para o final. Mas algo que aconteceu comigo, algo assim que eu não tenho como esquecer essa experiência, triste experiência. Mas eu lembro que na época que eu estava fazendo faculdade ainda, estava cursando e trabalhava o dia inteiro, faculdade à noite, chegava quase meia-noite em casa, estudava lá próximo até esqueci o nome agora, da Galvão Bueno ali, enfim, de São Paulo. E eu chegava tarde de casa, e eu lembro que eu pegava o ônibus, eu vinha dormindo em tudo. Dormia no metrô, dormia no ônibus, dormia no outro ônibus, eu ia pegando tudo dormindo assim, ó, capotado, jovem cansado, né? E eu lembro que eu estava no fundo do ônibus, o ônibus vazio, assim, era um micro-ônibus vazio, eu sentado lá, aquele sono, né? Já amolecia ali, dormi. Eu dormi, eu sonhei. E eu sonhei, e no sonho, eu estava exatamente naquele ônibus, eu olhava para o lado, tinha um moço sentado do meu lado, e eu ouvi uma voz falando assim, ó, fale do meu amor para o Ricardo. Eu não lembro se exatamente era Ricardo, mas falava o nome da pessoa, era um homem. E eu via ele, eu via o nome e falava assim, ó, fala do meu amor para o Ricardo. Gente, não tinha ninguém na perua, no micro-ônibus ali. Quando eu abri os meus olhos, o cara não estava do meu lado? O cara que eu sonhei estava do meu lado aqui, ó. Aí é a triste experiência. Eu estava no início dessas experiências, nunca tinha tido uma experiência como essa, assim, né? De o Senhor me mostrar, me dar um nome e tal. E eu não falei do amor de Deus para aquele homem. Eu lembro, eu estava com tanto sono, eu lembro, eu olhei assim, meio atordoado, eu falei assim, não deve ser verdade, eu vou passar mal vergonha aqui e tal, não sei o que. Eu lembro que eu voltei, dormi, acordei, o cara já tinha ido embora. Eu lembro que aquilo, nossa, mas com a dor no meu coração por aquilo, uma dor no meu coração, porque eu perdi a chance de obedecer a Deus. Toda vez que nós desobedecemos o Senhor no sim, parece que é como um sentimento de que Deus não conta mais comigo. Essa é a sensação. Mas pela misericórdia eu falei, Senhor, me perdoa porque eu devia ter falado do teu amor para aquele homem. Olha, eu posso fazer o que for hoje, mas essa experiência nunca vai sair do meu coração. Que o Senhor tenha misericórdia desse homem, que o Senhor alcance ele. Não sei se um dia eu vou encontrar, mas assim, o peso no meu coração, sabe, daquilo ficou. Não que eu carrego essa culpa hoje assim, mas nós precisamos responder a Deus com sim. E o Senhor nos chama para ir e formar discípulos. Isso é uma resposta que nós devemos dar a Deus, em obediência a Ele, por amor a Ele. Pedro, tu me amas? Então, apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Essa é a obediência que o Senhor espera de nós. E com muito amor. Engraçado que essa resposta de Jesus está falando de obediência, mas está atrelado ao amor também, né? Então, você me ama? Então faça isso. Igreja, vocês amam a Jesus? Vamos viver uma extrema obediência por Cristo? Sim ou não? Eu creio que Jesus tem para fazer algo extraordinário sobre esta geração que nós estamos vivendo. E as pessoas serão marcadas pela tua obediência. Quando diante das situações assim, mais simples, não tem nenhum crente te olhando, o pastor não está ali naquele dia, você virar e falar assim, não. Você olhar para Jesus e falar assim, sim, eu vou fazer. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu quero ler só mais um texto com vocês, mas antes disso, quero dizer algo para vocês. Olhar para a palavra de Deus, ela é um norte. Salmo 119 fala que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra. Se às vezes a gente tem dificuldade de entender o que é certo e errado, palavra.
Se a gente tem, eu creio que o Espírito Santo ele traz isso. Quando o Espírito Santo nos toca, ele traz a consciência do pecado. E a consciência do pecado, da justiça e do juízo nos faz saber o que é certo e errado. Mas a palavra, ela é a base daquilo que nós vivemos. A palavra é a base até para o nosso sim a Deus. Nós precisamos responder a palavra de Deus em obediência a Cristo, por amor a Ele. Amém? Quero ler mais um texto com vocês e olha só. Malaquias 3, 13 ao 15. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam, o que falamos contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Olha isso. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Já passou isso na sua cabeça? Já passou quando você faz tudo certinho? Você tem a sua empresa lá, você está pagando todos os impostos certinho, você é correto. E é uma luta, irmãos, é uma luta. Difícil. Parece que não vai. Aí você olha para o lado, o cara fazendo tudo errado. O cara sonega, o cara omite, sabe? O cara faz tudo errado. E você vê a empresa do cara avançando. Você fala, o que é isso? O que é isso? É o que esse texto está falando. É a indignação. Parece que obedecer não vale tanto a pena assim. Mas olha o que essa palavra diz. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que lembram de seu nome. Irmãos, a sua obediência está sendo construída diante do Senhor como um memorial. Você entende isso? Vai muito mais além. Que quando você obedece, quando ninguém está vendo, você acha que não tem fruto algum disso? Existe um memorial das tuas escolhas que agradam a Deus, diante de Deus, há um memorial que vai subindo, das tuas decisões, de quando você decide sacrificar, por obedecer, por amor a Cristo, há um memorial sendo construído, e olha o que a palavra continua dizendo, eles serão a minha propriedade peculiar, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. E olha só, então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A obediência é uma semente por toda a eternidade, irmãos. A obediência é uma semente por toda a eternidade. Talvez você não vai ver o fruto da tua obediência. Você sabia disso? Você sabia que Abraão, toda a vida dele obediente, ele viu um filho da promessa só, ele não viu toda uma geração prometida. Deus tirou ele do lugar que ele morava, tirou ele do lugar de conforto, levou ele para fora, falou assim, olha Abraão, olha para as estrelas dos céus, você consegue contar? Essa é a multidão, há uma geração que vai vir de ti, que vai abençoar todas as famílias da terra. Abraão viu isso? Sabe o que Abraão fez? Obedeceu a Deus até a morte. Sabe o que Abraão faz? Abraão, quando a sua esposa falece, ele compra uma terra, a terra de Maquipela, ele compra no lugar da terra que Deus prometeu, que ele nem morou naquele lugar, ele passou por aquele lugar, mas como promessa de Deus, crendo que Deus daria a sua futura geração, ele compra aquele lugar, ele enterra a esposa dele naquele lugar e exige que ele seja enterrado naquele lugar. Hoje Israel está lá, fruto da obediência de um homem, coisas que ele não viu, mas que foram plantados por toda uma eternidade, e há gerações que usufruem da obediência de um homem. Sabe o que a palavra diz? Que diante de um homem o pecado entrou no mundo, mas diante de um só homem o Senhor trouxe redenção para todos nós. Jesus é Ele, é esse homem, aquele que trouxe obediência para todos nós.
A obediência nos trouxe vida e salvação. Você pode ficar de pé junto comigo nessa manhã? Eu poderia te dar caminhos para uma vida de obediência a Deus nessa manhã. Mas posso falar uma coisa? Não há nenhum método que faça você obedecer se você não amar a Jesus. Você pode falar, se esforçar, tentar com força. Tinha até um grupo na época, judeus que se mutilavam, como uma punição para tentar obedecer a Deus. Irmãos, o amor é a resposta. Amar a Jesus é a resposta. Aquele que ama não está debaixo do medo, você sabia? A palavra diz que o amor lança fora todo medo. Sabe por quê? Porque no medo não há amor. O medo, ele remete a castigo. Mas aqueles que foram salvos em Cristo Jesus, não há mais condenação para essas pessoas. Nós não obedecemos mais por medo, nós obedecemos por amor a Jesus. E isso faz toda a diferença. Amém? Quero que vocês fechem os olhos nessa manhã. Jesus, ele é o único caminho. Não existe outra forma de alcançar uma eternidade, a não ser por meio de Cristo. Todo o preço que um ser humano poderia pagar para alcançar a salvação de forma impossível se tornaria para nós. Mas Jesus fez isso por nós. E nessa manhã, antes de eu orar aqui, para que o Senhor nos batize com este amor, que nos leva a uma extrema obediência a Deus, eu quero fazer uma oração para pessoas que querem render o seu coração a Jesus. Talvez você está aqui nessa manhã, você nunca tomou essa decisão na sua vida, mas nesta manhã, é como se Jesus estivesse falando diretamente com você, te chamando para uma vida de obediência a Ele, falando assim: aquilo que você viveu até aqui, uma vida de pecado que você viveu, eu perdoo os teus pecados, eu te faço uma nova criação, eu tenho coisas novas, as antigas coisas se passaram, eu estou fazendo algo novo nesta manhã. E Jesus está olhando para alguns de vocês, chamando vocês para esta vida, para uma vida de obediência, para uma vida rendida a Jesus, para uma vida que não está mais debaixo de uma condenação eterna, que não está debaixo de medo, que não aceita Jesus porque tem medo do inferno. Não, há o amor de Jesus neste ambiente, irmãos. E eu quero fazer essa oração por você. Se você deseja receber Jesus, se você deseja declarar nesta manhã, a sua vida não te pertence mais, você está entregando o governo dela para Jesus, você quer render a sua vida a Jesus, você submete a tua vida a uma obediência de Cristo, para viver uma vida eterna, para poder colher o fruto da obediência. Se você deseja Jesus nessa manhã, você nunca fez essa oração, ou se você estava longe do Pai, Jesus está te chamando de volta nessa manhã. Levanta a sua mão no lugar que você está, levanta bem alto a sua mão, eu quero orar com você. Levanta bem alto a sua mão, muitas mãos levantadas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jesus tem algo novo para vocês. Eu quero que vocês coloquem a mão no coração de vocês, eu quero orar por vocês. Se tiver algum líder de célula, alguém que está próximo, abraça essas pessoas. Nós queremos declarar algo poderoso, a vida de Cristo sobre vocês. Senhor, em o nome de Jesus, nesta manhã de domingo, nós declaramos, Senhor, que todos os pecados, que o poder do pecado não tenha mais poder sobre eles. Nós declaramos perdão dos pecados nesta manhã sobre cada um deles, em o nome de Jesus. Nós declaramos: todos os pecados sejam perdoados, toda a escrita de dívida, toda a culpa que estava sobre eles,
nós declaramos retirada nesta manhã. Eles sejam livres da culpa, livres de uma vida de condenação. Nós declaramos uma vida nova de Cristo. Nós declaramos vida nova de um governo de Cristo sobre cada um deles nessa manhã. Em o nome de Jesus, que eles sejam tocados pelo Espírito Santo nesta manhã. Tenham as suas vidas transformadas, uma nova história o Senhor está construindo sobre cada um deles nesta manhã. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Eu gostaria que vocês repetissem essa oração comigo. Vocês que estão com a mão no coração, repita bem forte: Senhor Jesus, nesta manhã eu abandono a minha antiga maneira de viver. Eu me arrependo dos meus pecados e rendo a minha vida para Ti, somente para Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos celebrar, igreja, a salvação nesta casa, poderosa salvação nesta casa. Aleluia! Jesus, nós chamamos Jesus. Glória ao Teu nome, glória ao Teu nome, Senhor. Sabe de uma coisa? Não há milagre mais impressionante do que a transformação de um homem e de uma mulher. Não há. A gente pode ver câncer desaparecendo, a gente pode ver Deus curando. Eu já vi muitas curas do Senhor, mas nada se compara a um ser humano sendo transformado, um coração sendo transformado por Jesus. Por isso que a palavra diz que os céus se alegram e festejam quando um pecador se arrepende. Essa manhã é uma manhã de festa, mas além de festa, o Senhor quer rechear o nosso coração de amor. O Senhor quer batizar o nosso coração de amor, para que nós venhamos viver uma obediência extraordinária a Cristo. Não com um peso, mas com uma alegria poderosa. Você vai obedecer a Deus, você vai servir. Não há peso sobre isso, não há peso algum quando estamos debaixo deste amor. Amém? Estenda as tuas mãos. Eu creio que Jesus vai tocar você aqui nessa manhã. Algo que eu não posso fazer, só Ele pode fazer. O Espírito Santo vai tomar os corações e vai começar a depositar um amor profundo por Cristo. Sem este amor, irmão, você não faz nada. Sem este amor não dá para avançar. Sem este amor não dá, não tem como. 1 Coríntios 13 diz que se não tiver amor, nada daquilo que fazemos não vale nada. Nós podemos entregar a nossa vida por alguém, mas sem amor não é válido. E este amor nos leva à obediência de Cristo. Espírito Santo de Deus, toca-nos nesta manhã. Toca-nos como igreja, batiza-nos com o Teu amor nesta manhã. Sopra sobre nós, quebranta o nosso coração, leva os nossos olhos a Ti mais uma vez. Desperta os corações que estavam enfraquecidos, esmorecidos, desanimados. Em o nome de Jesus, que nesta manhã o Teu amor reaviva-nos, reaviva-nos, reaviva-nos. Faz de novo em nosso meio, como o Senhor fez antigamente. Ei! Batiza-nos, Jesus. Batiza-nos com este amor. Toca-nos, toca-nos, toca-nos. E como eu te amo. Deixa Ele encher teu coração nesta manhã. Vai declarando essa canção. Deixa Ele encher teu coração de amor. Olhe para Ele. A minha vida eu te consagro. Tudo que eu tenho é totalmente teu. Como eu te amo. Declara isso, irmão. Como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que eu tenho é
totalmente teu. Tudo que eu sou, totalmente teu. Enquanto eu orava por este momento, o Senhor me mostrava pessoas que estavam com dores nas costas. Tem alguém aqui que está com dor nas costas? O Senhor está tocando você agora, em nome de Jesus. 2 pessoas aqui, não sei se há mais pessoas. O Senhor está tocando vocês. Já saiu, já foi embora a dor. Glória a Deus. Jesus está curando, dores estão indo embora. Esse é o ambiente onde a presença de Jesus está. Se a dor que você estava sentindo nas costas foi embora, você pode acenar assim, ó, para a glória de Deus mesmo. Glória a Deus, as dores foram embora. Em nome de Jesus, nós declaramos aqui nessa manhã saúde sobre você. Não só sobre as costas, mas se há alguma dor sobre você, você receba saúde. A presença de Deus faz isso em nosso meio. A palavra de Deus diz que os sinais seguem aqueles que creem. Esses são os sinais, o Senhor cura. Não precisa ninguém declarar, Jesus faz. Amém? Você entrou com dor de cabeça nesse culto, você já está sem dor de cabeça para a glória de Deus. Que Deus abençoe vocês, irmãos.